Hoje nós vivemos numa sociedade que a gente chama de sociedade do consumo, né? A cultura predominante é a cultura do consumo e essa cultura só se sustenta através de uma ampla publicidade que abarca todos os setores da vida social, desde crianças, adultos, jovens. Então hoje a gente percebe que o modo de funcionamento da economia prevalece por conta da publicidade, né? Hoje o que sustenta o sistema econômico é a publicidade. Então a gente tem que pensar sempre no modo como essa publicidade está constituindo a relação com o mundo social, com as pessoas. Então toda a relação do mundo externo com o mundo interno se dá hoje atravessado pela publicidade, principalmente quando nós estamos vivendo nas grandes metrópoles, nos centros urbanos, onde o tempo todo nós estamos nos deparando com a publicidade onde quer que a gente vá, né? Então, o tempo todo essa questão da mídia, né, intermediando a relação com o mundo, é algo que já faz parte do cotidiano. As pessoas já vivem isso como uma coisa muito natural, uma natureza que as pessoas estão incorporando. Quer dizer, uma cultura que está sendo incorporada praticamente como uma coisa natural, né? As pessoas não se questionam mais. O tempo todo as pessoas estão sendo filmadas, né? E em qualquer lugar que se vá. E isso passa a ser um hábito, né? Então, as pessoas, fica muito difícil você pensar dentro desse contexto na medida em que ele se torna alguma coisa que faz parte tão próximo do teu cotidiano que você não tem um distanciamento, um estranhamento, né? Então, acho que hoje a publicidade é um dos maiores constituidores, né, da subjetividade contemporânea. Tanto no caso das crianças quanto no caso dos adultos, a publicidade passa a ser uma narrativa do mundo contemporâneo que está presente no dia a dia das pessoas. Então, eu diria que não só crianças e adultos estão o tempo todo atravessados por narrativas, né, que nos constituem. Quando pensávamos em educação, pensávamos, há algum tempo atrás, na educação dada pela família ou pela escola, por algumas instituições, né? Hoje, os meios de comunicação passam a ter uma importância talvez até maior do que a escola e que a família, né? Na relação da formação. Quer dizer, como os produtores de mídia passam a ter uma importância muito grande na relação com as crianças, na medida em que eles se dirigem, muitas vezes, diretamente a elas, né? Então, é como que se não houvesse mais uma mediação, né? Em termos do conhecimento. O conhecimento, a gente via muito conhecimento mediado pelos professores, pelos pais, etc. Então, nós não nos espantávamos, porque tudo que a criança, de alguma forma, dizia ou falava, a gente se via um pouco representado na voz da criança. Agora, os pais e as instituições, que são as instituições oficiais da educação, se espantam, elas olham porque, onde a criança aprendeu isso, né? Então, nós estamos vendo que uma grande parte da formação da criança vem dos meios de comunicação, né? Diria da publicidade, mas não só da publicidade, da mídia em geral, né? Enfim, de tudo que vem através dos meios de informação e de comunicação. Hoje a gente vê que as crianças elas estão aprendendo a partir dessas mediações que nós desconhecemos. Então, as consequências são muitas. Então, eu vejo hoje que trata de termos um olhar muito atento para essas mediações e para o modo como as crianças estão vivendo isso. Eu acho que existe assim também um outro lado, que eu acho que é um lado perverso, é que isso toma conta de tal forma da vida das pessoas e os isola de tal forma que nós desconhecemos o que se passa entre a criança e a mídia, porque a gente não está ali o tempo todo, né? Então, as máquinas falam diretamente às crianças, tanto a televisão quanto o cinema. A criança ela está diretamente se relacionando com esses artefatos, né, culturais,
e muitas vezes sem uma mediação, né? Uma mediação que eu digo assim, um olhar de um outro que venha, de alguma maneira, ponderar, conversar com ela, né, sobre isso. Então, assim, essa coisa do isolamento, né, que faz parte hoje da cultura contemporânea, cada um tem o seu aparelho, né? Então, esses aparelhos, eles passam a fazer parte de um mundo muito restrito, né? É um universo muito separado. A gente vê as pessoas na rua com os aparelhos nos ouvidos, caminhando. Então, esse isolamento é uma característica do mundo atual, né? E eu acho que seria muito importante que os educadores e os pais começassem a olhar para isso. Não é que a gente vai poder radicalmente retomar uma outra trajetória num mundo que caminha para ser um mundo da sociedade da informação e do consumo, mas de que maneira a gente humaniza, né, essas relações que se estabelecem hoje, que eu não vejo como uma coisa que tem uma volta, né? Eu acho que cada vez são extremamente sedutores, eu acho que trazem também modos de vida bastante desafiadores, interessantes. Então, as pessoas estão usufruindo disso tudo, a gente não pode falar só de uma forma negativa, porque existe todo um lado positivo também disso tudo, mas a cada momento da história não há qualquer movimento cultural que venha trazer mudanças radicais que não tragam questões problemáticas, que não tragam questões que nós não estávamos preparados para enfrentar, né? Então, eu vejo que a tecnologia não apareceu hoje nem ontem, né? Só que o modo como ela se instala hoje na vida cotidiana é algo bastante, vamos dizer assim, amplo e sem limites, no sentido de que cada vez mais essa relação espaço e tempo está se transformando para todos nós, né? Então, eu acho que isso é uma das questões fundamentais que eu vejo hoje como preocupação para a educação. Esse mundo globalizado, ele é extremamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele está colocando para a criança uma enorme autonomia, no sentido de que ela praticamente vamos dizer assim, ela faz muitas coisas sozinha, né? Então, existe uma autonomia. Acontece que essa autonomia, ela é, de certa forma, condicionada a certas escolhas que estão previstas dentro de um sistema. Então, é paradoxal porque, ao mesmo tempo, é extremamente, vamos dizer assim, quando você pensa na internet, a criança está ali se comunicando com o mundo todo, interagindo com várias outras crianças, com coisas muito novas, coisas que ela não teria acesso de outra forma. Mas, ao mesmo tempo que ela é integradora nesse sentido, ela é excludente também, no sentido de que nem todas as crianças participam igualmente, né, ou usufruem igualmente do uso das senhas necessárias para entrar nesse universo. Hoje nós vivemos a partir de senhas. Tudo precisa ter uma senha para entrar em qualquer janela, né, que vão sendo abertas, janelas virtuais. Então, a criança ela tem que aprender a viver isso. E quanto mais ela tem acesso a essa diversidade dessa cultura lúdica contemporânea, que é totalmente transmediática, atravessada por várias mídias. Por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte: a criança vê um filme na televisão, aquele filme está relacionado com alguma coisa que ela vai comprar, com um jogo, com um álbum de figurinha na banca, é tudo em rede, né? Ela vai acessar a internet, ela vai ver um filme, ela pode assistir coisas antes de passar na televisão, se ela tiver acesso a determinados sites. Então, o que acontece? Essa criança, ela tem que ser bastante empreendedora. Então, esses meios constituem a criança de uma forma autônoma também. Eles dão muita autonomia para ela. Entretanto, quando a gente pensa que autonomia é essa que ela está construindo uma autonomia dentro de certos limites e dentro de uma sociedade extremamente estratificada, né, como a nossa, né, a gente vê que há processos de exclusão também muito grandes e muito mais sofisticados.
As crianças aprendem muito cedo a funcionar dentro desse sistema e muitas vezes exercendo um papel fundamental dentro desse sistema, né, excludente. No sentido de que o modo como, por exemplo, eu estou falando assim de uma forma mais ampla, mas a gente, se for observar no dia a dia as crianças conversando entre elas, né, a gente começa a ver isso no comportamento delas, né? Então, por exemplo, elas aceitam um amigo no grupo se o amigo tem alguma coisa que está na moda, ou ela exclui o amigo porque o amigo não tem um determinado brinquedo. Então, para participar dessa cultura lúdica contemporânea, totalmente transmediática, em rede, é necessário que ela construa uma expertise. E isso é nesse diálogo entre esses meios de comunicação e a criança. Então, a criança não está passiva dentro desse jogo, entendeu? Eu vejo a criança, ela é uma criança ativa e ela vai aprendendo a transitar dentro desse jogo e ela vai se constituindo desde muito cedo, dando alicerce a esse sistema. Então, eu costumo dizer, inclusive, que as crianças estão trabalhando quando elas estão brincando. Eu acho que eu não entendo trabalho, mesmo que não seja um trabalho remunerado, no sentido de que a gente fala assim do trabalho remunerado das crianças, quando estão na televisão, quando estão na publicidade, mas eu estou falando de um outro trabalho que não é um trabalho diretamente remunerado, mas é trabalho, na medida em que elas estão constituindo, fazendo parte da produção desse sistema econômico. Há 15 anos atrás já era bem diferente, eu acho que está cada vez, talvez não, já esse processo não começou tão cedo, acho que eu posso falar assim da minha infância, né? Então, eu vejo que na década de 60, né, as brincadeiras eram diferentes. Então, a cultura lúdica contemporânea da década de 60, que não é uma distância tão grande assim, mas é alguma, né? Muito diferente da cultura lúdica hoje, dos anos 2000. O que é essa autonomia? Tem alguns filmes que ficam na moda, e eu estou me lembrando particularmente de um que passou algum tempo atrás, mas já virou uma coisa bastante conhecida de todos, que é aquele filme Esqueceram de Mim. Né? O que aquele filme mostra? Né? Uma mudança radical, né, na relação no interior da família. Então, ele mostra como que uma criança, né, ela não precisa dos adultos para... isso vamos dizer assim, a representação da infância contemporânea. Ela não precisa dos adultos para se virar. A criança fica sozinha, totalmente em casa, e ela aprende na televisão como se virar. Ela aprende a se defender da violência, do mundo violento, etc. E esse filme, ele, embora seja um filme, uma comédia, etc. tal, ele traz, de alguma maneira, algo para a gente pensar também, né, no que desse lugar. Então, eu vejo a questão da autonomia hoje é uma questão assim, fundamental dentro do funcionamento de toda a construção social hoje da infância. Então, ela acontece na relação da criança com as práticas sociais, com os meios, entende? Porque o que acontece? A vida da família exige que a criança seja autônoma. Os pais precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, as pessoas para alimentar todo um processo, né, dentro do sistema de consumo. Então, as pessoas estão muito preocupadas o tempo todo de serem produtivas no sentido de conquistar determinados benefícios materiais, e as crianças, num certo sentido, elas estão aprendendo a se virar dentro desse contexto. Eu acho que tem aspectos negativos, porque a gente pode achar também uma mudança completamente, um abandono da infância, no sentido de que essa criança, cada vez mais, ela está se constituindo na relação com os pares, e muito mais na relação com os pares e com a mídia, no meu ponto de vista, do que numa interlocução, num diálogo com as famílias e os professores. Esse lugar precisa ser resgatado, né? Eu acho que hoje nós precisa ser recuperado na relação com a criança.
porque é ver junto com as crianças a televisão, discutir com elas o que... Então, eu acho que essa autonomia, da forma como ela está sendo conduzida, ela pode ser extremamente perversa. Todo o momento da cultura traz avanços e retrocessos, né? O que a gente tem que estar atento é nos avanços em relação a essa dimensão humana, né? Dos valores, como é que esses valores estão se constituindo, porque se as crianças se relacionam mais com os objetos, com a mídia, com esse universo material, e o que acontece? Há um esvaziamento da dimensão afetiva, dos sentimentos, né? Então, as coisas passam a ocupar um lugar muito maior na vida das crianças e das pessoas do que as próprias pessoas. Então, eu acho que isso é a questão preocupante que eu vejo em relação a esse universo, né? Então, eu acho que tem autores e pessoas, pesquisadores, que defendem muito essa expertise da criança. Eu coloco isso como uma questão que tem que ser um pouco cauteloso. Tem aspectos positivos, acho que a criança se desenvolve, que ela cria alternativas que nos surpreendem em termos de encontrar soluções para situações, problemas. E acho que os adultos estão delegando isso às crianças, né? Hoje, mais do que nunca, as crianças participam intensamente de situações e conflitos que há uns tempos atrás não faziam parte desse universo infantil. Era coisa muito mais do mundo do adulto, né? Eu acho que por conta desse panorama do individualismo, às vezes a gente pode falar até de um abandono, num certo sentido. Mesmo crianças de classe média e tudo, esse abandono que eu estou me referindo é afetivo, né? No sentido de relações entre pessoas. Eu acho que elas estão aprendendo com os produtores de mídia e com as outras crianças. Em geral, a gente vê a autonomia como uma coisa positiva, mas eu questiono isso, num certo sentido, né? Autonomia para quê? Para o quê? Né? Eu acho que é o preço que está se pagando por todo um modo, né, de funcionamento disso tudo, porque os pais não têm muito tempo mesmo, né? Estão o tempo todo preocupados em ganhar dinheiro. E aí a relação com a criança passa a ser uma relação muito de troca de valores, de objetos, dessa materialidade, né? E aí isso tem uma repercussão grande na criança, porque como não é exatamente isso que a criança muitas vezes está precisando, enfim, a questão de você dar objetos em troca de afeto, de carinho, é um equívoco, né? Porque a criança está esperando outras coisas, muitas vezes, mas às vezes os próprios pais, eles estão também se sentindo muito sem referências, porque como a sociedade, de alguma forma, define felicidade, que eu colocaria entre aspas, né? Nessa relação com essa materialidade do mundo, feliz é ter isso ou ter aquilo, as pessoas ficam muito confusas. Então, se não estiverem dando aos filhos aquilo que eles querem ter, eu acho que eles vão ser infelizes. Eu acho que é uma inversão também, porque isso não dá conta, e o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Tanto as crianças quanto os adultos vivem essa cultura da obsolescência, né, o tempo todo. Então, é o carro que se compra, que já saiu outro e que você já não se fica mais satisfeito, é o computador, é tudo, né, os aparelhos, eles estão tendo... E, obviamente, isso cada vez mais vai ser uma questão para a sociedade capitalista contemporânea, porque exatamente ela se sustenta nisso, né? Ela na abundância, né? Então tem que se produzir, produzir, produzir. E se
para onde vai isso? Se produzir, se não tiver quem compre. Então, você tem que criar essa sedução em relação aos objetos. Então, as pessoas são absolutamente seduzidas, né, a se comportarem dessa forma compulsiva, né? Então, não se compra mais o que se precisa, né? Se compra, as pessoas estão comprando signos de um bem-estar, signos de uma felicidade. Então, andar no carro tal é mostrar um certo status, ter o brinquedo tal, levar isso para a escola, mochila, não sei o quê. As crianças começam a exercer todo esse contexto de inclusão e exclusão de uma sociedade fundamentada nesses valores desde muito cedo. Então, você vê uma criança de 4, 5 anos indo para a escola já com todos os artefatos, né, necessários para que ela seja assimilada, integrada no grupo. E, se não for assim, como será, né? Aí a criança chega, chora, esperneia, a mãe se sente culpada. Então, isso é uma bola de neve. Eu acho que tinha que ser feito um trabalho. As escolas deviam ocupar o lugar de trabalhar as famílias, discutir essas questões com as famílias. Né? E para que elas se sentissem menos angustiadas, porque elas ficam desamparadas. As crianças hoje estão tendo problemas graves de depressão, né? E angústia e uma infelicidade atávica, né? No sentido de que, como a gente tem essa ilusão de que a partir dos objetos as pessoas vão ficar felizes, né? E essa felicidade não chega nunca porque ela é sempre postergada, porque sempre chega alguma coisa nova que vai causar novamente a infelicidade. Então, isso causa as doenças hoje, né, psíquicas, estão também aparecendo muito relacionadas com isso. Não trabalho com psicologia clínica, mas eu trabalho com pesquisa na área de desenvolvimento e com pessoas que estão na área da clínica fazendo tese e pesquisa nessa área. E o que as pessoas relatam, e também através das leituras, é a questão da depressão infantil que hoje, né, que hoje começam a aparecer vários nomes, né, uma série de crianças tomando remédio muito cedo, psiquiátricos, né, essa coisa da falta de limite, uma ansiedade muito grande, as crianças hipertensas, hiperativas, aliás, né, numa hiperatividade enorme, né? Então, são sintomas, né? Eu fico pensando o seguinte, a sociedade, ao mesmo tempo que ela cria todos esses comportamentos, ela desencadeia esses comportamentos, ela também trabalha na criação dos antídotos em relação a esses comportamentos. E hoje a gente vê como é que toda uma indústria farmacológica voltada para a infância está em franca progresso. Eu acho que assim, a gente vê as crianças desde muito cedo dentro de espaços extremamente barulhentos, né, shoppings e aquele alvoroço, e elas já vão se constituindo dentro e também assim, lidando com muitos estímulos simultaneamente, né, no sentido de que nós vivemos dentro da cidade isso um pouco, e as crianças também, no sentido de ver televisão, põe a internet, põe um negócio no ouvido, tudo ao mesmo tempo agora. Isso está, obviamente, tendo uma consequência, né, no comportamento das crianças. E o caminho, vamos dizer assim, se repensar a sociedade é uma coisa muito complicada e não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. Então, a sociedade também tem que encontrar alternativas, né, mais rápidas para amenizar essa questão. E a gente vê isso hoje como que está em franca expansão, né, as crianças em consultórios e nos psiquiatras. Eu vou usar uma
maneira de me referir ao brinquedo, que é essa coisa chamada de uma cultura lúdica do mundo atual, contemporâneo. Essa cultura lúdica, ela não a cada momento ela se modifica. Então, é interessante como é que as crianças às vezes se reportam. Isso que você está falando é bem interessante, porque às vezes a criança falando assim, mas isso é brincadeira de criancinha, né? Você vê uma criança de 5, 6 anos dizendo assim, eu não brinco, você brinca de roda? Ah, não, isso é de criancinha. Quer dizer, ela tem 5 anos e está falando que isso é uma brincadeira de criancinha. Então, eu acho que tem toda uma redefinição, né, com as práticas sociais do que seja brincadeira, né? Então, quando a criança, eu vejo que essa transformação no modo de brincar, a cada momento a gente vê isso. Hoje, eu já falei um pouco, mas ela é totalmente atravessada por essa cultura transmediática. Não existe nada que não seja conectado dentro de uma rede muito mais ampla, né? Então, a criança tem que criar uma expertise dentro desse contexto. Ela tem que saber se movimentar dentro desse contexto, né? E quando a gente... isso aí não na minha infância não era assim, né? As brincadeiras eram de uma determinada maneira. Então, hoje, a gente tem que entender também um pouco como essas crianças estão brincando. Quando ela está na frente da televisão, ela está brincando ou não? Eu acho que muitas vezes ela pode estar brincando. Por quê? Quando a gente fez na pesquisa, fazendo filmagens, a gente vê como que ela está interagindo com aquilo. Ela fala com a televisão, ela imita a televisão, né? Ela imita as coisas que ela está vendo num desenho animado, etc. Ela está brincando, ela está interagindo com aquilo, né? Então, não se pode falar no conceito de brincadeira sem pensar no contexto em que essas brincadeiras se dão, né? Então, eu vejo, por exemplo, isso eu estou falando criança de classe média dentro de casa, com os artefatos, etc. Mas você vê também uma criança que está na rua, vendendo, por exemplo, aqui nos sinais, etc. Muitas vezes a gente para num sinal e a criança, ela está brincando, né? Ela está brincando, ela faz alguns jogos entre elas que a gente vê que elas estão brincando e, ao mesmo tempo, elas estão trabalhando, né? Então, o que eu estou dizendo, hoje a gente não vê mais fronteiras muito definidas. Não, isso aqui é jogo, isso aqui é trabalho, né? Então, por isso que eu estou dizendo que quando as crianças hoje estão brincando, as crianças de classe média, que têm acesso a todo esse mundo, né, dos aparatos e tudo, ela, de alguma forma, eu entendo que aquilo ali também é um certo trabalho. Ela está se preparando, criando a expertise necessária para funcionar no mundo da cultura contemporânea. Então, por exemplo, olha só, a criança, essas trocas, por exemplo, vê um filme na televisão, esses Yu-Gi-Oh! Que teve na moda há muito tempo, que você tem o desenho animado, você tem as cartas, e essas cartas, elas têm um valor dentro do mercado, né, das crianças. Então, tem as cartas que são falsas, tem as cartas que são importadas, que são verdadeiras, e elas começam a aprender isso tudo. Uma criança de 6 anos sabe discernir aquilo que é falso e o que é verdadeiro, no sentido, né? Então, elas estão aprendendo as senhas para transitar com sucesso dentro de um mundo que agora é excludente de uma forma diferente. É você ter acesso à informação, a um conhecimento e utilizar esse conhecimento. O que nós temos que fazer em relação a isso? Eu acho que há uma necessidade de nós intervirmos propondo para as crianças outras formas de brincar, outros modos de se expressar, né? Que não sejam tão atrelados a esse circuito, a essa rede, né? Então, eu acho que tem que se desenvolver uma política cultural voltada para a infância, né? Museus feitos para receber o público infantil, né? No sentido de ter uma linguagem para se comunicar com as crianças, falar diretamente para que as crianças possam perceber que o mundo não é só esse mundo que é ligado dentro dessa rede de consumo.
entende? Ela precisa viver outras narrativas que não estão atreladas a isso, porque você tem uma cultura que não está atrelada a isso, né? Que pode não estar atrelado a isso. Agora, cabe uma formação, uma educação que permita que os pais e os professores oportunizem isso à criança. Então, a criança é muito a relação daquilo que estamos oferecendo a ela. Nós estamos nos espantando, nós temos que nos espantar com nós mesmos, porque ela está vendo isso conosco. Hoje é um problema, porque quando a gente está olhando essa cultura, ela começa a ser colocada de uma forma muito interna, subjetiva, no sentido de que você assimila esses valores. Então, o vilão passa a ser a participação de todos que, um acordo, até muitas vezes sem ter muita clareza ou consciência, estão funcionando em prol disso, né? Então, não é assim, não, o vilão é a mãe, não é a publicidade. Nós estamos, de alguma maneira, permitindo, né, compactuando, participando desse processo, entende? Então, na medida em que a gente não se coloca frente à criança dizendo vamos brincar de outra coisa, vamos fazer, isso eu não acho bom, você interferir dentro desse processo, porque na maior parte das vezes os adultos estão consolidando na relação com a criança esse processo. Eles acham que a felicidade é isso mesmo, porque eles também estão sendo, de alguma forma, convencidos disso. Todos nós estamos sendo convencidos disso de alguma maneira. Então, a gente tem que começar a se questionar essa própria dimensão, o que é felicidade, resgatar um outro sentido de felicidade. O que eu vejo é que cada vez mais as crianças elas começam a ter comportamentos de adulto muito cedo. Então, outra coisa, outro elemento muito paradoxal dessa experiência atual, que é as crianças cada vez mais se vestirem como adultos ou falarem assim, não, isso é brincadeira de criancinha, mas como isso é o quê? Sabe, a gente se espanta. Então, exatamente porque essa relação com os meios de comunicação fazem com que as crianças tenham acesso a tudo, né? Não existem mais, vamos dizer assim, assuntos que não cheguem à criança. A criança está no seu quarto, com uma televisão para ela, está com a internet, ela ligou. Então, o limite qual é? O limite é o mundo. Então, o que acontece? Ela, mesmo que ela não entenda perfeitamente, com clareza, como nós entendemos determinadas mensagens que chegam a ela, isso não significa que ela não esteja produzindo algum sentido daquilo, né? Então, hoje é muito difícil você dizer assim, o que é? Eu acho que cada vez mais nós temos que estar atentos, orientando isso e exercendo o nosso papel de adultos que vivemos um mundo que não era exatamente do jeito que está, e a gente pode dizer, olha, o mundo não foi assim sempre. O mundo é assim porque hoje nós estamos assim, mas na minha época era diferente, eu acho que não pode ser assim. Então, tem que criar formas para a criança pensar num tipo de experiência que não está lhe sendo, ela não está tendo acesso, para ela poder, então, criar uma crítica, né? Se você não chega e fala, não, isso não pode, como é que eu não posso por quê? Tudo pode hoje, né? Então, se tudo pode, eu perco um pouco essa dimensão do que é esse mundo do adulto e o mundo da criança. Então, alguns autores estão falando do desaparecimento da infância. Eu acho isso, eu até nem compactuo muito com essa. Eu acho que é uma outra infância, não é um desaparecimento, é uma outra infância. Agora, o que a gente tem que estar atento é que infância é essa? O importante é a gente pensar nesse papel, né, que nós temos que assumir na relação com a criança, né?
nós adultos, com uma experiência de vida diferente da criança, trazer a oportunidade dela pensar esse mundo de uma forma mais desafiadora. Porque ela não vai fazer isso sozinha, ela vai fazer à medida em que nós a estimulamos a fazer isso, a fazer. Isso é que me preocupa, eu acho que isso é uma questão muito central para quem trabalha com criança, os educadores. Agora, o que eu vejo é que eu acho que a gente teria que ter uma postura onde nós nos colocássemos de uma forma todos implicados com esse processo. Então, por exemplo, envolver as empresas, as instituições hoje que estão no mercado, numa responsabilidade social em relação a essa questão é fundamental.